Salve, pessoal, cá estamos para a nossa live depois do primeiro clássico do Flamengo na temporada 2026. Flamengo 1, Vasco 0, gol de Carrascal no segundo tempo. Resultado que dá um certo alívio ao Flamengo na tentativa de escapar do torneio da morte, né, de evitar a disputa daquela competição que vai apontar um rebaixado para a segunda divisão do Rio de Janeiro. E, com isso, a antecipação da estreia dos profissionais, que estavam só se preparando, fazendo pré-temporada, acaba dando resultado. Eles acabaram cumprindo a missão. Né? A missão era vencer, pontuar para evitar esse constrangimento e, como eu já expliquei anteriormente, melhor dizendo, o Flamengo teria que participar de 6 jogos, ou terá que participar de 6 jogos, caso vá parar nesse torneio. E se conseguir a classificação, no máximo fará 4 jogos, além de jogar uma competição menor, que até constrange para um campeão sul-americano e brasileiro, que seria esse torneio da morte, digamos assim, o quadrangular dos 4 piores da fase de classificação do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. O Flamengo teria mais jogos a disputar. Né? Tudo bem, poderia fazer 2, 3 ali, escapar matematicamente do rebaixamento, mas isso implicaria em problemas também para a sequência da temporada. Então, a antecipação foi feita, os jogadores foram a campo, o Flamengo dominou completamente o jogo e venceu por 1-0. Com isso, dá uma respirada, dá uma tranquilizada nas coisas. Né? Foi um jogo de muita superioridade, ainda mais no segundo tempo, com a expulsão do Barros. O Flamengo ficou com um homem a mais, e aí a diferença foi brutal. Ao todo, o Flamengo finalizou 32 vezes, o Vasco apenas 2, ambas no primeiro tempo. Aqueles 2 chutes, né? O chute na trave do Costa e depois o GB chutou uma bola pela linha de fundo, enquanto o Flamengo finalizou em 32 ocasiões, com o goleiro Léo Jardim fazendo 10 defesas, algumas bem difíceis, um domínio absoluto. Com a expulsão do Barros no segundo tempo, aí ficou realmente uma disparidade muito grande, o Flamengo dominou por completo o jogo, conseguindo essa importante vitória no contexto, para ter mais um pouco de tranquilidade, poder seguir na temporada. Nós estamos aqui para conversar com vocês sobre essa partida, né? Daqui a pouco veremos a entrevista do técnico Felipe Luiz, também o primeiro jogo do Felipe Luiz na temporada, falando sobre o jogo. Aliás, curiosamente, o Flamengo no jogo não fez todas as alterações. O Flamengo poderia fazer 5 trocas, né? E, na verdade, acabou até fazendo a 5ª alteração, né? Entrou o Léo Ortiz no lugar do Pulgar aos 87. Então, foram 4 alterações, na verdade, que o Flamengo tinha feito. No final, fez menos uma. Repetindo, né? O Flamengo que fez aí essa mudança de planos, né? Acabou escalando o time, jogadores do time profissional, só o Daniel Salles, lateral direito, jogando pela esquerda dessa vez, até porque os laterais esquerdos não estavam à disposição, exceto o Alexandre, que não estava na sua melhor condição, né? E por isso jogou só o segundo tempo. Então, jogou improvisado, do lado esquerdo, o Daniel Salles. Fora isso, começaram e jogaram também, entraram no segundo tempo, só os jogadores do time profissional. Foi uma mudança por necessidade, como já foi amplamente discutido, debatido antes do jogo. E vamos aqui ver as mensagens de vocês aqui. Eu estou aqui de olho aqui, gente. Não reparem quando eu dou uma hesitada aqui, porque eu estou aqui olhando o olho no gato, olho no peixe, né, para ver se a coletiva começou ou não. E ainda não começou. Cara, estava vendo aqui as estatísticas do jogo. O Flamengo teve 60% de posse de bola, 32 finalizações contra 2, nenhuma defesa do goleiro do Flamengo, 10 do goleiro Léo Jardim do Vasco, 12 escanteios contra 0, 603 passes. O Vasco ainda assim trocou 402, mesmo com pouca posse de bola, uma característica do time do Diniz, mas muita troca no campo de defesa, tentando sair jogando, 19 desarmes contra 17. Foi uma ampla supremacia, né, especialmente depois que o Flamengo ficou com um homem a mais. Mas conseguiu uma vitória importante, né, e essa vitória traz aí uma maior tranquilidade para o Flamengo nessa sequência de campeonato, já que o Flamengo se meteu numa situação um tanto quanto constrangedora e perigosa. Muito bem, gente, eu vou dar aqui uma conferida aqui. Eu estou aqui olhando, ainda não começou o coletivo, então vamos aqui mais mensagens de vocês. Lembrando que você pode participar pelo chat, pelo superchat e também pelo Pix do canal. Tá? São as maneiras por meio das quais vocês podem participar aqui do nosso chat. Hoje o São Paulo perdeu por 3-1 para a Portuguesa, jogando no Morumbi, onde na semana que vem, na quarta que vem, o Flamengo estará jogando contra o São Paulo. O São Paulo, num momento confuso, vivendo muitos problemas, conseguiu uma vitória contra o São Bernardo, empatou contra o Corinthians, quase venceu o jogo em Itaquera no fim de semana e hoje perdeu para a Portuguesa de Desportos. E com isso, vejamos aí como vai chegar. Vai jogar sábado com o Palmeiras fora.
né? E vai pegar o Flamengo na quarta-feira que vem. Muito bem, deixa eu só. Pronto. O Edson Araújo com a gente, novo membro do canal. Valeu, Edson. Obrigado por participar aqui do clube de membros. O Lucas Andrade, partida impecável do Salles. Não foi impecável, não. Aquela jogada que o GB chutou para fora foi nas costas dele. Perdeu na corrida, mal posicionado. Tudo bem, estava do lado errado, estava jogando pelo lado esquerdo, não pelo direito. Lado errado, que eu falo da posição original do garoto. Mas não foi impecável, não. O gol do Vasco poderia ter saído das costas dele. Plata chutando no gol. Chega até a ser estranho. É verdade, Francisco Martins. O Plata hoje finalizou mais do que o habitual. O time finalizou muito. Isso aí foi, acho que, um ponto positivo. O time arriscando mais. O Eduardo Carvalho falando que o time do Flamengo mostrou que tem uma identidade de jogo. Melhor em campo para o Lucas Germano foi o Léo Jardim. Thiago Fonseca falando da discrepância entre as equipes. Isso ficou muito acentuado com a expulsão, né, do Barros. Aqui o Biratã Farias, novo membro do canal. Obrigado, Bira, por participar do clube de membros. O Felipe falando que tem vascaíno que reclama do Léo Jardim. É que às vezes ele é goleiro irregular, tem jogos que ele não vai bem, aí os caras reclamam. Quando ele vai muito bem, elogiam. É do jogo também. Mas ele é um bom goleiro, não acho que o Vasco vai conseguir goleiro melhor do que ele, não. O Ciro Viana, o Vicente Cartacho, o Emerson Gomes, o Machado também gostou da estreia, as Zoraide elogiando o Daniel Salles. Estou dizendo aqui, cara, Daniel Salles, a jogada do GB foi nas costas dele. O PH ganhou dele com facilidade, tocou, o atacante do Vasco chutou, a bola passou à direita do Rossi ali, passou rente atrás. Foi uma jogada perigosa, mais perigosa, construída pelo Vasco no jogo. Foi nas costas dele, então não foi impecável. Não foi impecável. A gente tem um hábito aqui no Brasil de olhar muito as jogadas ofensivas. Ele apareceu no ataque, o time está todo no ataque. Mas eu não achei que a atuação do menino foi toda essa maravilha. O Matheus Araújo, o maluco falando que falta chutar no gol, 30 chutes hoje, está pouco, não. Hoje o time finalizou muito. O Julier Nunes falando das defesas do goleiro Léo Jardim. O Alexandre Oliveira também falando aqui da atuação do goleiro vascaíno, a presença aqui também do Weber Rocha, lá de Cariacica, Fabrício Gomes, o Juvenal Júnior falando que se não fosse o goleiro do Vasco, o Léo Jardim poderia ser uma goleada. O Flamengo controlou o ritmo, na opinião dele. Samara também com a gente aqui, gostou da atuação do Royal, Léo Pereira. Tavares falando da subida de nível com os titulares, isso aí é evidente, né? Outra realidade, né? Rodolfo Souto, agora a informação que o Flamengo quer um atacante para ser titular. Quem disse isso? Não foi isso. O que falou, Rodolfo, o Boto antes do jogo, é que o Flamengo quer um atacante de características diferentes do Pedro, isso aqui não é novidade nenhuma. Um atacante com outra característica para ter uma alternativa diferente no que ele falou, contratar um atacante porque quer, qualquer atacante, tem que ser um jogador que tenha características específicas. Foi isso que ele falou. Então, vamos com calma, não foi bem por aí, não. Tá? Vamos confundir aí as coisas, não. Pelo menos foi o que eu vi, foi uma entrevista longa que ele deu antes do jogo. Cerca de 6 minutos. O Paulo perguntando como pode um clube, um time, né, em recuperação judicial como o Vasco, fazer contratações. Isso aí é coisa do mercado desregulamentado como o do futebol brasileiro. O Rodolfo Souto, mas em nenhum momento falou que o atacante será titular. Isso aí. Emily Brandão, falando do chute de fora da área, também achei que isso foi um ponto positivo. O Flamengo arriscando mais tiros de fora da área. Vou até verificar aqui, finalizações. 12 foram no gol, das 32. 12 de fora da área. 12 de fora da área. E 20 de dentro da área. Melhorou, né? Melhorou, foi mais que um terço, né, dos arremates de média distância. O time do Flamengo praticamente não chuta de fora da área, não chutava, né? Isso foi um ponto positivo, inegavelmente. O Marcelo Souza. Assim como a empresa em RJ também pode contratar, a RJ não proíbe de ser administrada. Vamos comparar, né, Marcelo? Você contratar um funcionário e você tem recuperação judicial, é um valor. Contratar um jogador, Marcelo, demanda investimento de milhões de euros ou de dólares, como o Vasco está se propondo a fazer. Você não paga milhões para contratar um auxiliar de escritório, um motorista, um gerente, até um diretor, né?
Você não tem que despender um dinheiro para contratar o cara. Você contrata e paga salário. Coisa diferente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. A questão da contratação é que você traz um jogador, você paga uma multa, e mesmo que não pague, você paga um salário altíssimo. E faz um contrato, você assume um compromisso, é uma dívida, na prática. Esse é o ponto. Diferente, né? O Rodolfo Souto falando que o Flávio Prado tem razão, que ele fala isso. Deveria ter transfer ban eterno para algumas equipes. Eu acho que é por aí. Concordo com o Flávio. Samuel Santana, Milton Carlos, a live está rolando. Pessoal, vocês têm que entender o seguinte: a live, eu não prometo começar nunca a live assim após o apito final. A Samara falando que o Flamengo é pai do Vasco, e o Júlio James, né? Que é torcedor do Flamengo, lembrando aqui o seguinte: com essa partida de hoje, dos últimos 35 clássicos, o Flamengo tem 20 vitórias, 13 empates e 2 do Vasco. O Flamengo marcou 55 gols, o Vasco 25. E aí é impressionante, né? É impressionante, uma diferença enorme, né? Enorme de números, né? Que mostram, de fato, uma supremacia muito grande. O Vasco entrou numa vibe complicada, né? E perdendo aí muito espaço, time mais fraco, a SAF não foi um sucesso, e está aí, o resultado está aí. O Flamengo se organizou, então há uma disparidade grande e os números só mostram isso. A Samara, deixei o like de manhã, assista a live. Perfeito, Samara, um abraço para você. Tem que dormir, não pode acompanhar? Deixou o like, amanhã ela vê a live, não tem problema nenhum. Muito obrigado pela audiência, pelo prestígio. É porque as pessoas não entendem, eu já expliquei isso aqui várias vezes. Não dá para começar imediatamente como você quer, infelizmente não é assim. Madruga faz uma brincadeira aqui, falando que parece que o Vasco jogou com o Sub-15. O Emilaf falando, sai na esquerda, o garoto joga nas duas. Joga em termos, né? Não jogou uma partida tão boa, não. Cebola muito bem merecia um gol. Também acho que ele jogou uma boa partida. O Ricardo falando, enquanto o Paquetá não vem, quem foi que disse que o Carrascal sairia do time? Ricardo, eu não sei se está se referindo a mim. Então, por favor, seja correto. Eu falei que se o Paquetá chegar, o candidato a sair do time é o Carrascal. Ele não vai barrar a Arrascaeta, ele não vai jogar de volante no caso do Jorginho do Pulgar, não vai ser falso 9, vai jogar o Pedro, isso com todo mundo à disposição. A vaga do Carrascal é que corre perigo. Mas todo mundo vai jogar. Eu falo sempre, isso aí, se todo mundo tiver à disposição, né, o chamado time ideal, mas tem jogo atrás de jogo, o técnico escolhe de acordo com circunstâncias de adversário e tudo mais. Então todo mundo vai jogar. O Luiz Felipe dos Santos, falando que queria a continuidade do Sub-20, mas achou que foi bom no final os profissionais terem jogado. Não tinha jeito, cara. Eu achava o seguinte, que o ideal era colocar quem estivesse em condições e alguns garotos da base. A informação que eu tive hoje é que todos os jogadores se colocaram a condição. Eu jogo, precisar eu jogo. Eles avaliaram quem estava em melhores condições e botaram para jogar. E ganhou o jogo. Matheus Sérgio, o Tavares pergunta, se conseguir se classificar, volta sub-20, é que para classificar agora vai ter que jogar contra o Fluminense e contra o Sampaio Corrêa. Tá? Difícil. Agora, se o Flamengo jogar a quarta de final e for eliminado, for jogar a Taça Rio, aí deve ser o sub-20. Tá?